No nosso plano, está esclarecimento de dúvidas sobre CSMA, sobre protocolos determinísticos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pôr para vocês também. Esclarecimentos de dúvidas frente a protocolos determinísticos e não determinísticos e a disponibilização do material do protocolo determinístico CSMA. Só que isso aqui já foi disponibilizado para vocês semana passada aqui em protocolos determinísticos e não determinísticos. Tem ambas as aulas colocadas aqui desses dois materiais, CSMA-DCR e sistemas em tempo real. Antes de eu apresentar esse exemplo de exercício do CSMA-DCR, eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o protocolo Aloha, CSMA, P persistente, não persistente, persistente, a parte de mestre-escravo, token passive, token ring, a parte de cabeçalhos forçantes e a parte de CSMA, tem o cabeçalhos forçantes e tem um outro que tem uma segunda variante muito parecida com essa. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Creio que não. Então eu posso fazer pergunta. Acho que a resposta vai ser creio que não também, quer ver? Creio que não. Ó, gente, vocês precisam Aí é assistir as complexo. aulas, gente. A matéria está sendo dada, eu vou cobrar isso de vocês. Parece que essa disciplina está sossegada, mas ela não está nada sossegada. Quem foi à aula hoje de manhã viu que tem um monte de coisa para fazer, mas é um monte de coisa para fazer. Quem tem que fazer são vocês. Agora à tarde, parece que está tudo bem. Gente, eu vou mostrar esse material aqui, CSMA DCR, porque eu não mostrei semana passada. Isso aqui é um protocolo determinístico seguindo o CSMA, só que ele resolve o conflito. E como é que ele resolve o conflito? Ele resolve o conflito criando uma árvore binária de escolha. Então, a própria estação, ao detectar a colisão, ela é capaz de detectar a colisão, ela toma uma atitude de esperar alguma estação mandar uma mensagem ou dela tentar mandar uma mensagem. Isso é uma árvore binária. Ela decide enviar ou não enviar. Tem uma regra. Depende do índice da estação. Se o índice da estação for maior que metade do número total de estações, na verdade da potência de 2, da menor potência de 2, maior ou igual ao número total de estações. O que eu estou querendo dizer? Tem 7 estações. A menor potência de 2 maior ou igual a 7 são 8. 8 dividido por 2 são 4. O índice começa em 0. Então, as estações 0, 1, 2 e 3 têm prioridade frente às estações 4, 5, 6 e 7. É isso que acontece. E se você é estação 4, você espera ouvir uma transmissão. Se você ouve outra colisão, então tem no mínimo 2 estações tentando transmitir. E aí essas 4 se dividem. E aí a 0 e a 1 podem transmitir e a 2 e a 3 tem que esperar. Se você escuta um vazio, ninguém transmitiu, é que tem 2 estações tentando transmitir, a 2 e a 3. Aí vai haver uma colisão para 2 transmitir e a 3 transmitir. Cada vez que uma estação de menor prioridade ouve uma colisão, ela tem que esperar mais uma transmissão. É sempre assim. Essa é a regra desse protocolo. Essa regra está descrita aqui.
A estação sabe se o barramento está livre, ocupado, com transmissão ou com colisão, seu próprio índice e o número total de estações. Todas as estações têm que saber isso. É possível fazer isso automaticamente? O que vocês acham, gente? É possível uma estação saber seu próprio índice, o número total de estações ligadas naquela rede? Por quê? Saber se o meio está livre, ocupado com transmissão ou colisão, isso é fácil de fazer. Uma placa de rede resolve isso. Mas esses outros dois? Só as estações, elas conseguem por elas mesmas saber qual é o índice dela e quantas estações tem naquela rede? Sim ou não? Não, isso teria que ser implementado. Bem, mas é possível implementar? Essa foi a pergunta. Eu vou refazer essa pergunta de outra forma. Quando você espeta o seu computador numa rede sem fio, você acabou de ligar, atribui-se ao seu computador um IP exclusivo? Sim ou não? Sim, Esse IP não é igualzinho a um índice? sim. A estação tem como saber quantas estações tem lá? Sim. Sim. Então, responder essas duas perguntas, seu próprio índice, o número total de índices consecutivos, é possível de se saber. Tem um switch na rede e o switch vai dizer, ou vai ter um servidor que vai estar atribuindo IP dinamicamente. Então, em algum momento da troca de mensagem, eles procuram novas estações. Se alguém responder, ele atribui um novo índice e atualiza todo mundo o número total de estações. E tem alguém fazendo isso o tempo inteiro. Então, tudo isso que está colocado aqui é passível de saber, de ser feito. Aí a gente tem o tamanho da árvore binária. Professor, Pode perguntar. aí tecnicamente, se você tem um serviço para atribuir, essa seria a máquina zero, né? Sim, Para não ocorrer caso de colisão quando ele tentar atualizar. sim, exatamente. E se essa máquina cai, a rede inteira cai. Mas há casos em que a gente consegue ter, como eles falam, eu estou com um serviço em, vai ter um termo em português que quando cai um serviço entra outro. Ele está, depois eu lembro, gente. Mas Redundância? isso. Tem casos de redundância. E o melhor dos mundos é quando qualquer estação que esteja nessa rede possa assumir esse papel. E é isso que o pessoal tenta fazer, que todas tenham o mesmo nível. Uma está sendo a gestora da rede. Caiu essa, outra que esteja ativa assume a gestão da rede. Entendeu? Então, tudo isso que eu estou falando é passível da gente programar. E eu acabo de mostrar para vocês onde tem o maior índice de automação feito pelo homem, nas redes computacionais. É lá que tem o maior índice de automação. Porque os computadores já estão fazendo isso. Nota, eu estou dando aula para vocês. Hoje, agora, eu estou na minha casa, de manhã eu estava no laboratório, mas eu continuo dando aula para vocês remotamente. Vocês estão assistindo em algum lugar. Eu nem preciso saber onde, mas todo mundo tem acesso a isso. E os IPs foram atribuídos sem que ninguém precisasse programar nada. Toda a comunicação foi estabelecida porque foi se clicado em um botão. Mas tem um monte de coisa embaixo que a gente simplesmente não está vendo. É isso que é esse protocolo, só que diferente do CSMA, CD é de Collision Avoidance. O CSMA CD é o padrão da internet, quando a gente usa aquele cabo RJ45. Detectou colisão, ele para a transmissão, espera um tempo aleatório para tentar enviar novamente a mensagem. E
não é que ele resolve a colisão, ele tenta evitar que a colisão aconteça. Porque o tempo em que a rede fica vazia, sem envio de mensagens, é maior do que o tempo de tentativas e envios de mensagens. Esse caso aqui é para que a gente tenha capacidade de calcular qual é o tempo máximo de espera para o envio de uma mensagem. Porque no CSMA-CD isso é impossível. E aí, aqui explica como é que as estações, qual é a lógica da estação? Ela vai checar se ela é uma vencedora ou uma perdedora. Se ela for uma vencedora, ela tem direito a tentar novamente a transmitir. Se for uma perdedora, ela não vai tentar transmitir. E como é que isso divide o número total? Na verdade, não o número total de estações. A potência de 2, a menor potência de 2 maior ou igual que o número total de estações, por 2. Lembra, eu falei que são 7. A menor potência de 2 maior que 7 é 8. Divide 8 por 2, dá 4. Ó. De 0, contando 0 até 4, sem contar o 4, pode tentar transmitir. De 4 até 8, fica esperando. E se houver nova colisão, eles vão dividir isso novamente. E assim sucessivamente. Se não ocorrer colisão, a estação transmite os dados. Ou pode não acontecer colisão e haver um vazio, se não tiver ninguém no grupo de vencedores. Pode ter casos que não tem um grupo de perdedores vazio. Vai haver uma espera do tempo, de 2 vezes o tempo de propagação do sinal no meio. E o tempo de duração dessa época pode ser calculado. Por isso que é determinístico. Aqui eu tenho um exemplo, são 6 estações. Eu poderia ter 16, mas são 6 estações que nesse momento estão tentando transmitir ao mesmo tempo. Então, o índice de cada estação é conforme a figura, 2, 3, 5, 12, 14 e 15. Na verdade, o índice é o IP, 192.168.000.1, 192.168.000.2 e assim até 255. Então, o Qzão, o número total de estações é 16, o Qzinho, que é a menor potência de 2 maior ou igual a 16, é 16, 2 a quarta. A árvore binária vai ter uma altura de 4, que é 16, log de 16 na base 2. Primeiro, todas as estações tentam transmitir, se separam winner e loser, winner de 0 a 7, loser de 8 a 15, e assim sucessivamente. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que é a divisão. Como é que vai ser resolvido esse caso? Estações 2, 3, 5, 12, 14 e 15 tentam transmitir. Vão se separar de 0 a 7. A gente tem 2, 3 e 5. Vão tentar transmitir de novo. Maiores do que 7, 12, 14 e 15. Vão esperar. Então, se eu sou estação 14ª, eu vou esperar uma transmissão. A primeira tentativa foi essa 0, houve uma colisão. A segunda é essa 1. Vai haver outra colisão. Por quê? Porque eu tenho mais do que uma estação aqui. O Eric quer falar alguma coisa? Não, professor, eu fui mudar o negócio aqui, cliquei em solicitar controle sem querer e saí da sala. Desculpa. Sem problema. Bem, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Eu coloquei todas as estações que colidiram. Como elas se separaram winner e loser? Pega o winner e vão ser todas as estações que vão colidir de novo, porque tem mais de uma. Winner 2 e 3, loser 5. Por quê? Aqui o que era de 0 a 7 passa a ser de 0 a 3 e de 4 a 7. 0 a 3 eu tenho 2 e 3. De 4 a 7 eu tenho a estação 5. Na terceira tentativa vai haver uma colisão. Estações 2 e 3, que estão no winners aqui. Vão se separar em winner e loser. 0 e 1 não tem ninguém. 2 e 3 está no grupo de losers. As duas disputam um vazio. Elas tentam transmitir novamente e ocorre uma nova colisão. Aí elas se separam em 2 e 3 para ter a transmissão da segunda e a transmissão da terceira estação. Quando a estação 5, que houve uma colisão aqui, ela virou loser e esperou, ela tinha que esperar aqui uma transmissão. Não houve uma transmissão, houve uma colisão. Aí ela tem que esperar 2 transmissões.
Houve um vazio, ela tira uma dessas daqui. Vem para cá, mais uma colisão, tem que esperar 2 transmissões. A 2 transmite, a 3 transmite, ela sabe que pode transmitir. A 14ª, ela houve uma colisão, tem que esperar uma transmissão. Houve uma segunda colisão, tem que esperar 2 transmissões. Houve uma terceira colisão, tem que esperar 3 transmissões. Houve um vazio, tira uma das transmissões. Houve outra colisão, coloca mais uma colisão. O 2 transmite, o 3 transmite, o 5 transmite. Depois que a estação 5 transmite, a 14ª já sabe que ela pode tentar transmitir. A mesma coisa para a 12ª e a 15ª. E aqui vai dividir de 8 a 11, 12 a 15. Winner vazio, loser 12, 14 e 15. As 3 esperam uma transmissão ou um vazio. Escutou um vazio, tenta transmitir novamente, aí vai separar 12, 13 e 14, 15. A 12 transmite, 14 a 15 tenta transmitir, colidem, a 14 transmite, a 15ª transmite. E assim resolve esta época, essa colisão dessas 6 estações. Isso aqui ficou claro para vocês, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Sim, mas não pode perguntar. Como não pode perguntar? Tô brincando, professor. Por causa da vez anterior que falaram que estava bom, aí você falou que ia perguntar. Não, gente. Eu acho que se a gente... Vocês podem perguntar o quanto quiser. Tem um ditado que diz, mas melhor ser burro 1 minuto do que ser burro fazendo uma pergunta idiota do que ser burro a vida inteira não fazendo a pergunta idiota, sabe? Esse ditado é chinês. E a gente tem que seguir isso à risca. Não ficou claro? Vocês me perguntam. Eu posso explicar isso de novo para vocês. Essa lógica está clara? Tá sim. Isso também está explicado no vídeo que está colocado aí no Teams. Aí, o que a gente consegue fazer é, se eu sei o tempo de uma colisão ser percebida, 20 milissegundos, vai ser o mesmo tempo de perceber um vazio. E eu sei que a transmissão demora 100 milissegundos, para que essa época acabe, eu vou ter 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 420, 440, 460, 560, 580, 680, 780 unidades de tempo para transmitir isso. Falei milissegundo, deve ser 780 milissegundos. Eu sei em que momento começa a transmissão da 12ª e em que momento termina a transmissão. Na verdade, é no pior caso. Não, desculpa, é nesse caso. Isso. Eu não estou vendo o pior caso. O pior caso é a 12ª estação ter uma mensagem para transmitir e todas as outras estações começaram uma época e vão ter que resolver. E quando essa época terminar, todas as outras estações vão ter mais uma mensagem para transmitir. E aí, nesse caso, aqui explica o tempo da estação 5, como é que a gente vai calcular, deu exemplos aqui, mas para a gente calcular o pior caso, a gente vai trabalhar com esses termos, φ de V, Qzinho, sigma de V, S e Mi. Esse é o tamanho do slot time. Mi é o tempo de transmissão da mensagem. Φ da estação V é quantos ramos na árvore binária eu tenho que percorrer para chegar nesse índice. Qzinho é menor potência de 2 maior ou igual a maior índice. E sigma de V é quantas potências de 2 eu tenho nesse número, V. Se for 5, 5 é feito de 2 ao quadrado mais 2 elevado a zero. Eu tenho duas potências de 2, 2 ao quadrado e 2 elevado a zero. Se for 7, são 3, 2 ao quadrado, 2 à primeira e 2 elevado a zero. Se for 8, é apenas 1, 2 elevado à terceira. Então, esse sigma diz quantas potências de 2 tem. O número de ramos é Qzinho, é log
base 2 de Qzinho. Qzinho é sempre 2 elevado a algum número, mais o índice da estação menos quantas potências de 2 estão contidas naquela estação. Por exemplo, a estação 8, em 16 estações. Qzinho é 16, isso aqui vai dar 4, que é 2 elevado a 4 mais 8, menos 1, porque 8 só tem uma potência de 2, que é 2 elevado à terceira. Então, eu vou ter 8 mais 4, 12, menos 1, 11. Eu tenho 11 ramificações para chegar até até chegar à oitava estação. É isso que isso está querendo dizer. Se eu tiver a estação 7, eu vou ter 4 aqui e 3 aqui. Então, eu vou ter 8 ramos para chegar até a estação 7. O tempo de espera vai ser esse φ de V vezes o tempo do slot time, mais o V, o número da estação, vezes a quantidade de tempo que demora para transmitir uma mensagem. Aqui está o exemplo para a estação 5, sendo que o Qzinho é 16. Aí a gente tem o valor do tempo de espera da quinta estação para os mesmos 40 microsegundos e 240 microsegundos que foi dado no exemplo anterior. O tempo da época, no pior caso, é dado por φ de Qzinho menos 1 vezes S, são todas as estações tentando transmitir, mais Qzão, a última estação, vezes μ, todas as estações transmitindo. E o tempo máximo de espera é o tempo da época, que é isso daqui, mais o tempo da estação, que é T de espera de V. Tá? Aqui é o mesmo T de espera de V. Tem esse exercício, variante determinista do CSMA-CD. E tem um outro exercício, com 18 estações, na verdade 19 estações aparecendo aí, sendo que vou assumir que são essas as 19 estações, de índice 0 até o índice 18. E aqui faz essas perguntas. Eu vou resolver esse aqui. Quero saber que estação transmite no prazo. Esse exercício está resolvido aqui. Exemplo do exercício SMA-DCR. Eu tenho a primeira estação com um deadline de 10 unidades de tempo. A unidade de tempo aqui, se eu estou falando um slot time de milissegundo, eu vou pensar isso aqui em 10 segundos. Esse é o endereço 1. Segunda estação com 15 segundos de deadline. A terceira com 50, a quarta com 25 e a quinta com 5. Aqui está falando que o S vale 60 milissegundos e o Mi vale 10 vezes 60, ou 600 milissegundos. Quer saber se todas as estações vão transmitir a mensagem no prazo. A gente tem que primeiro montar a árvore de busca para esse caso, adotando que existem apenas 6 estações de M0 a M5, somar os tempos, colisões, vazios de transmissão e avaliar se o tempo de envio de cada estação é superior ao deadline. Bem, está aqui a árvore de busca, 0C. M1 a M5 eu tento transmitir. Vão se separar. Estação 0, 1, 2 e 3 como winner. 4, 5 como loser. Aí a M1, M2 e M3 tento transmitir. Se separam de novo. M1 como winner, M2 e M3 como loser. Aqui eu tenho a transmissão da estação 1. Esse 0 significa começa aqui, depois o 1 vem para cá, o 2 vem para cá. O 3 é uma nova colisão, o 4 transmissão da estação M2, o 5 transmissão da estação M3, sexta evento M4 e M5 colidem, ambos viram winner e o loser fica vazio. Sétimo evento, outra colisão do M4 e M5, e a gente tem a separação em M4 winner, M5 loser. Oitavo evento M4 transmite, nono evento M5 transmite, e o 10º evento é um vazio desse cara aqui.
E aqui está a árvore binária, para a gente saber que vai separar em 0 e 3, 4 e 7, 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7. Todo mundo entendeu isso aqui? Alguma dúvida aqui? Não. Pois aí eu coloco os tempos. 60 milissegundos para cada transmissão. Então, aqui vão ser 60, mais 60, 120. A gente tem mais 600 dessa transmissão, 720, mais 60, 780, mais 700, mais 600, 1380, mais 600, 1980, mais 60, 2040, mais 60, 2100, mais 600, 2700, mais 600, 3300, mais 60 por causa de um vazio. Notem que se eu não vejo esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou me perder em colocar esses tempos. E o deadline desse cara são 10 minutos, 10 segundos. Foi atendido. O desse cara aqui são 15, foi atendido. Esses dois também são deadlines bem altos. Tá vendo? Ó? 50 e 25. O que tem o menor deadline é esse aqui, que são 5 segundos, e esse também atende. Então, todos transmitem no prazo. O que é que eu quero para a próxima aula teórica? E vou escrever aqui no geral. Valendo um ponto a média final extra, tá? Entregar o último exercício CSMA DCR no dia 10 do 8 até as 14h50. Ok, pessoal? Então, peguem esse último exercício aqui e me entreguem, e a aula que vem eu vou resolver esse exercício. Aí como é que faz para entregar? Vocês podem colocar no canal de sistema em tempo, protocolos determinísticos e não determinísticos, tá? É esse exercício que vocês têm que fazer. Eu vou colocar aqui, ó. Colocar a resolução no canal protocolos determinísticos e não determinísticos. Ok, pessoal? Beleza. Semana que vem eu resolvo esse exercício e eu acho que já apresento a lista de exercícios para vocês. Isso, eu esclareço dúvidas frente a isso, eu apresento a lista de exercícios 1 no dia 17 de agosto. Vocês entregam a lista de exercícios e eu resolvo ela, e a gente tem no dia 24 de agosto o primeiro questionário. Ok? Beleza, professor. Beleza. Mais alguma questão? Não? Não? Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Quinta-feira tem a aula do pessoal da mecatrônica do semestre passado. E eu peço para o pessoal que vai ter aula prática na semana que vem, que já se organizem.
Montem um cronograma de quais atividades vão fazer, um cronograma de teste. Veja quem é que de vocês vai estar presente, para que vocês possam fazer os testes no laboratório. Entregar um relatório sem testar, vai receber só metade da pontuação do relatório. Ok, pessoal? Beleza, professor. Como assim, professor? Não entendi. Você pode, eu vou avaliar vocês na prática através de um relatório. Você pode fazer um relatório sobre o que foi pedido, sem, em momento algum, ter colocado seus códigos nos Arduinos e feito o sistema funcionar. Por mais correto que esteja, eu só vou colocar metade da pontuação. Se tiver errado, nem metade eu vou passar para vocês. Não sei se ficou claro. Entendi. Você entendeu, Bruno? Ok, então, não tendo mais dúvidas, eu estou parando a gravação. Todas as nossas aulas, pessoal,